Eu vivia mais dentro da minha cabeça do que na vida real. Essa frase eu escutei de um paciente e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, porque talvez alguém aí se identifique, né? Não sei, vai que eu consiga te ajudar por aí. Eu vou contar a história dele e depois me conta aqui nos comentários se você se identifica, se você também já passou por isso ou está passando por isso. O meu paciente me relatava que ele ficava analisando excessivamente acontecimentos que já ocorreram na vida dele inúmeras vezes. Ele ficava revivendo conversas que já aconteceram. Ele me dizia que ele passava horas pensando em situações do que poderia dar errado, no que ele fez de errado, revivendo situações do passado, imaginando conversas que provavelmente nunca vão acontecer, o que ele falou, o que ele poderia ter falado. E isso é o que a gente chama em psicologia de ruminação. Então ele passava horas, assim, horas ruminando. Ele me disse uma frase uma vez que é assim: a maior parte do meu sofrimento vinha da minha própria cabeça. Então ele começou a ter noção disso, de que muito do sofrimento dele não estava acontecendo. Eram histórias que ele estava criando. Ele passava horas ruminando, horas vivendo dentro da cabeça dele. E enquanto ele vivia assim, a vida dele acontecia. Ele não vivia momentos com a família dele, não vivia com a namorada, quase terminou o namoro, não tinha ânimo para trabalhar, não tinha ânimo para ir para a faculdade. E depois de um tempo, depois de várias sessões de terapia, eu trouxe ali algumas reflexões para ele que eu vou compartilhar aqui com vocês também. A nossa mente, a nossa cabeça produz histórias o tempo inteiro, o tempo todo. Algumas dessas histórias são úteis, outras nem tanto. Mas a vida não acontece na nossa cabeça, a vida acontece aqui, agora. Eu sei que na nossa cabeça é muito mais fácil de viver, porque na nossa cabeça, na nossa mente, nós temos controle daquilo que está acontecendo, dos resultados. Não existe, na nossa cabeça não tem rejeição, não tem constrangimento, não tem fracasso, a gente consegue o que quer, a gente pode se tornar uma pessoa engraçada, inteligente, confiante, é muito mais fácil. É mais fácil ficar horas ensaiando e pensando o que você vai falar do que ir lá e realmente fazer. E eu sei que a vida real, fora da nossa cabeça, por vezes é mais difícil. Mas se você viver somente na sua cabeça, se você viver a maior parte do tempo na sua cabeça, e você continuar assim, daqui a pouco você não vai querer viver mais. E eu quero que você viva, eu quero te ajudar a sair desse momento difícil. Eu tenho certeza de que tem alguém aí do outro lado que não quer perder você. Primeiro eu quero que você entenda que parar de ruminar não significa parar de pensar, até porque a gente não consegue parar de pensar. Mas eu quero que você pare de ficar preso nesses pensamentos que não estão ajudando você a agir. Então, por exemplo, imagina, sei lá, que você cometeu um erro. Você ficar ruminando é você ficar horas pensando: por que eu falei aquilo? Todo mundo deve ter achado ridículo. Eu sempre faço isso. O que será que estão pensando de mim? Então a ideia aqui é que você transforme esses pensamentos em pensamentos mais úteis. Ok, cometi um erro. O que eu posso aprender com isso para não fazer de novo na próxima vez? Então perceba que você está identificando o problema, tirando um aprendizado dali e pensando no futuro, e seguindo em frente. Perceba que você está ruminando. Então, um dos primeiros passos é você conseguir identificar. Então, ao invés de você entrar no processo de por que eu sou assim, eu sempre fico ruminando, olha eu ruminando de novo e se julgando, observe, identifique. Me percebi ruminando, estou ruminando. Isso parece algo simples, mas você consegue criar uma distância entre você e o seu pensamento. Então você não é o seu pensamento. Você não deveria se identificar como uma pessoa ruminadora, e sim que você tem pensamentos ruminativos. Depois, tente se perguntar: isso está me ajudando a resolver alguma coisa? Eu estou resolvendo um problema ou eu estou apenas
sofrendo sobre um problema. Porque se não tem uma ação concreta surgindo para o futuro, provavelmente você está somente ruminando e sofrendo. Depois, tente se voltar para o momento presente. Então, a ruminação geralmente acontece no passado. Por que isso aconteceu? Mas tente, ou então no futuro também, né? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Então, tente trazer a sua atenção para o que está acontecendo agora. Quase um processo de mindfulness, né? De meditação, assim. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou fazendo nesse momento? Quando você volta a sua atenção para o momento presente, para o aqui, para o agora, você consegue sair um pouco desse processo de ficar ruminando e pensando. Então, tente se identificar no momento presente. E depois, para conseguir parar de ruminar também, você precisa agir. Então, tente pensar assim, qual é a menor ação que você pode fazer agora? Sei lá, você pode estudar alguma coisa, ou ir tomar um banho, ou ir conversar com alguém. Então, depois que você percebe, depois que você tenta identificar, depois que você tenta voltar a sua atenção para o momento presente, tente agir, fazer alguma outra coisa para que você consiga sair dessa ruminação. E depois também, tente reservar um tempo para pensar naquilo. Se existe algo que realmente precisa ser avaliado, precisa ser analisado, porque eu entendo que tem situações que realmente você precisa parar para pensar nela, tenta definir um horário para pensar naquilo. Então, ao invés de ficar tomado pelo pensamento o dia inteiro, o tempo inteiro, defina um horário. Eu vou pensar nisso das 1 às 2 da tarde, ou no sábado eu vou pensar nisso, porque agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que estudar. Então, volte a sua mente, toda vez que a sua mente pensar naquilo, voltar naquele problema, você pensa, eu tenho um horário, eu vou pensar nisso em tal hora. Agora não, agora eu preciso agora eu preciso estudar, agora eu preciso trabalhar. Um outro ponto também que eu acho que pode ajudar é você aceitar a presença daquele pensamento. Então, muitas pessoas entram numa outra luta, assim, de além de estar sempre pensando, ficar julgando, se julgando. Então, eu não poderia estar pensando nisso, eu não devia estar pensando assim. E aí começam a ruminar sobre a própria ruminação. Então, tente aceitar de que aquele pensamento ele está ali, ele é presente, mas que você conseguiu agora identificá-lo e agora você consegue fazer algo, irá fazer algo para sair daquela situação. Ok? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários. E tem muitos outros vídeos aqui no canal, então vou deixar um vídeo aqui como sugestão para você assistir. Te vejo lá.